O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nesse tempo pascal e vamos percebendo o que? Cada dia que passa, Jesus vai falando mais claro para nós a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que será enviado sobre os apóstolos e por toda a igreja. Jesus, no próximo domingo, ele vai subir ao céu. E depois que ele subir ao céu, a promessa se realizará com a vinda do Espírito Santo, com o domingo de Pentecostes. E Jesus ele vem dando títulos ao Espírito Santo. Ele é o defensor, ele é o paráclito. E hoje Jesus está dizendo que o Espírito Santo é a verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Uma das coisas, meus irmãos, na história da humanidade, que aconteceu ali com o Renascimento, com o Iluminismo e tudo, esses filósofos ateus, eles conseguiram introduzir no coração da humanidade que a verdade somos nós. Então precisamos entender que no Renascimento Deus é colocado de lado, Deus é tirado do centro e o ser humano, o homem em si, ele é colocado no centro. E aí começa-se a dizer que a verdade, ela está no homem, a verdade já não é mais Deus. E lembremos que nesses dias Jesus ele tem dito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, assim diz Jesus. E essa é a verdade. E Jesus vai nos dizer também que a mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. E aí nós entramos naquilo que o Papa Bento XVI, quando teve aquela celebração da Eucaristia de abertura do conclave, o Papa Bento XVI, que ele ainda não era Papa, né, era o Ratzinger, ele dizia que nós estávamos na cultura da relatividade, do relativismo, ou melhor, na ditadura do relativismo. Tudo é relativo.
Não existe mais verdade. Na cabeça do homem pós-moderno, a verdade é o que você diz, é o que você pensa e não importa isso. Vocês já perceberam que as pessoas costumam dizer assim: não é assim que eu penso? Não é assim que eu penso. Você está falando alguma coisa e o que você está falando é a verdade. Mas o outro diz: não é assim que eu penso. Vamos supor, o sol é quente. Aí a pessoa diz: não, para mim, o sol não é quente. No entanto, o sol é quente. E a pessoa ela tem a coragem de dizer: não é assim que eu penso. Para mim, o sol é frio. E fica assim. E nesse relativismo, o homem vai cada vez mais caindo num grande abismo. É por isso que hoje em dia as pessoas, isso aí é no mundo pagão, mas eu estou falando para os católicos. E eu, como sacerdote, devo instruir os católicos dentro da verdade, porque para nós a verdade é Deus. Para nós a verdade é o que Deus diz. E o que Deus diz é a verdade, por isso nós temos que caminhar com Deus. Por isso que nesse mundo relativizado que nós estamos, nós encontramos pessoas que elas dizem, né? Ela tem o sexo masculino e ela diz que ela é uma mulher. No entanto, o sexo dele é masculino. O que define um homem e uma mulher é o sexo, é o órgão genital. E aí nós vamos encontrar uma mulher, porque ela tem um órgão feminino, e ela diz que ela é um homem. E aí ela muda o nome. Você vê e olha e diz que é uma mulher, mas ela está dizendo que ela é um homem e ela tem um nome de homem. E, no entanto, ela é uma mulher e isso causa uma confusão. Me desculpe quantas vezes já me causou confusão diante de um filho de Deus, diante de uma filha de Deus, que ela tem um nome de mulher, no entanto, ela é um homem. Que confusão na minha cabeça. Então, a pessoa ela acaba vivendo de uma mentira. Você está entendendo? Uma outra coisa. A pessoa casou na igreja católica, depois, por algum motivo qualquer, alguma situação, ela se separou e acabou casando com uma outra pessoa, ou melhor, se juntando com uma outra pessoa, não casou na igreja novamente, porque ela é casada na igreja e a única coisa que pode separar o ser humano, o casal, é a morte, e isso eles prometeram no dia do casamento. E ela está agora com uma outra pessoa. E ela não casou na igreja, o que define para nós católicos, estou falando para nós católicos, o que define para nós católicos que a pessoa é casada é quando ela casa na igreja. O casamento no civil, para nós católicos, não define que ela esteja casada, ela se juntou, mas não casou. A Igreja Católica exige o casamento no civil porque é uma necessidade enquanto cidadão de uma nação, porque as leis civis exigem também que um homem e uma mulher, quando
eles estão juntos, eles vão perante um juiz para declarar civilmente que ele casou. Para a Igreja Católica não é casamento. Casamento é quando se casa lá no religioso, para ficar mais esclarecido, em especial na Igreja Católica. Então agora ela se junta com uma outra pessoa e ela não casou com ela, ela diz que ela é casada. Aí nós dizemos, mas você não está casado. Não, eu casei. Às vezes ela diz que ela casou no civil e quer afirmar que o casamento no civil é válido perante Deus, mas não tem validade. Aí nós, sacerdote, vamos instruir aquela pessoa dizendo para ela, olha, para você ser casado, você teria que ter casado no religioso, na Igreja Católica. Aí ela diz assim, mas eu briguei com o outro batia em mim e tal, ele se separou de mim, o importante é ser feliz, e agora eu sou casado. Aí, não, mas você não é casado, você não casou na igreja. Aí a pessoa diz assim, eu não penso assim. Porque ela quer continuar naquela vida, ela sabendo que ela não casou na igreja, só casou no civil. Perante a igreja, o civil não tem validade diante de Deus. E ela diz, mas não é assim que eu penso. E ela fica dizendo, eu sou feliz. Aí então o senhor quer que eu não seja feliz? Porque quando eu estava com o outro que casou na igreja, eu não era feliz. Sim, você poderia não ser feliz, você pode até estar sendo feliz agora, mas diante de Deus, o seu esposo ou a sua esposa é aquele que você casou na igreja que você separou. Esse não é. Aí a gente diz, você casou na igreja com ele? Aí ele diz assim, na igreja não, eu casei só no civil. Então, uma vez que você casou só no civil e não casou na igreja, perante Deus vocês não são casados. Não é assim que eu penso. Tá vendo? Tá vendo a confusão? Aí tem aquelas pessoas que são ignorantes nas coisas da religião, porque não estuda o catecismo, não lê a Sagrada Escritura, e a pessoa ela quer impor uma verdade que não é verdade, é uma mentira, e ela quer viver na mentira. Então nós vivemos num mundo aonde a mentira criou raízes e as pessoas querem viver na mentira. Não querem vir para a realidade, sabe? A realidade é essa, em que nós estamos aqui agora, essa é a realidade. A pessoa ela cria um mundo à parte, um mundo, aquele mundo do País das Maravilhas, de Alice no País das Maravilhas, e ela vive lá naquele mundinho, e ali naquele mundo ela vai inventando um monte de coisa que não é o mundo real. Você me entende? E agora voltemos ao Evangelho. Eu dei toda esta volta para você entender. Aí Jesus está dizendo o quê? No Evangelho de hoje, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras os anunciará. O Espírito da verdade, o Espírito Santo nos conduzirá à plena verdade. É por isso que nós, católicos, uma vez que nós encontramos a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e o mundo inventa as mentiras, e a mentira vem de quem? Do pai da mentira, que é o diabo. Aí nós somos firmes na verdade, aí começam as perseguições, porque as leis elas são feitas, mas elas não têm como base Deus. E aí cria confusão. Vocês estão entendendo? Porque a igreja
ela sempre foi perseguida. Os imperadores perseguiam os cristãos porque eles diziam que eles eram deuses, queriam ser deuses. Eles tinham os deuses criados por eles, Júpiter, Vênus e assim por diante. E eles queriam impor aos cristãos que os cristãos adorassem aqueles deuses. E os cristãos não adoravam, porque aqueles deuses não eram deuses verdadeiros, eram deuses mentirosos, eram os deuses criados pelo homem. Jesus não. Jesus é incriado. Ele não foi criado pelos homens. Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é criação dos homens. Por isso que Jesus diz, eu vim do céu. Quando Jesus foi batizado, diz, se ouviu uma voz do céu, a voz do Pai. E o Espírito Santo que veio do céu apareceu em forma de pomba. Embora o Espírito Santo não seja uma pomba, mas a verdade vem do céu. O verdadeiro Deus vem do céu. E existiu e sempre existiu. Não foi criação humana. Esta é a verdade. Por isso, os cristãos não se dobravam. Mas, no entanto, as leis que eles colocavam, que contribuía para o bem, por exemplo, pagar os impostos, os cristãos pagavam os impostos. Mas quando se tratava de divindade, os cristãos diziam, não, esse Deus Júpiter não é Deus. Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficavam furiosos e matavam os cristãos, levavam à tortura, faziam de tudo para que os cristãos pudessem, no entanto, desobedecer, negar, ou melhor, negar Jesus Cristo, que isso é uma apostasia, e os cristãos eram firmes e por isso eram torturados, eram presos, eram mortos. Por causa da verdade, eles não podiam ir contra a verdade, porque ninguém pode ir contra a verdade. A verdade ela não pode ser questionada. Por exemplo, o sol é quente. Como é que eu posso questionar que o sol não é quente e tudo mais? É ir contra a verdade. Então não tem como. O sol é quente. Não existe sol frio. Pelo menos esse sol que temos aí. Agora, se tem um outro sol que é frio, eu não sei. Você está entendendo? Então o Espírito Santo vem para nos conduzir à plena verdade. E neste mundo, meus irmãos, aonde a verdade é nosso Senhor, a verdade está no depósito da fé da Igreja Católica, a verdade está na tradição da Igreja Católica, a verdade está no catecismo da Igreja Católica, a verdade está na Sagrada Escritura, ali está a verdade. Não existe mentira ali, é só verdade. E aí nós seguimos esta verdade, ainda que seja preciso derramar o sangue, teremos que derramar o sangue, ainda que teremos que dar a vida, nós teremos que dar a vida pela verdade. No mundo de mentira, a Igreja Católica está na verdade, porque na Igreja Católica está o Deus da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Simples assim. Você compreendeu? Então peçamos, vem Espírito Santo e nos conduza à plena verdade, porque nós vivemos, infelizmente, num mundo de mentira e nós não queremos viver na mentira, nós queremos viver sempre na verdade. Vem Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade.